Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. No final do primeiro dia da semana, o Dia do Senhor, aqui estamos para nos próximos 30 minutos refletirmos questões que certamente são de grande relevância para a nossa fé. O programa Luz da Vida, pela 7ª vez, retoma o argumento de verdades esquecidas, a ira de Deus. Verdades esquecidas por quê? Porque ultimamente não se fala muito delas. Elas andam esquecidas e, lamentavelmente, certas meias-verdades ou falsas verdades, para não dizer mentiras, elas são muito recordadas aqui, ali e acolá. E é sempre bom voltarmos para a Palavra de Deus, que é a verdade, e recordar aquilo que os nossos ouvidos ou nunca ouviram, ou ouviram e desacostumaram a ouvir, ou, sem culpa de muitas pessoas, muitos que deveriam recordar isto, não estão recordando mais. Verdades esquecidas, e uma delas é a ira de Deus. Sim, ira de Deus que não se contrapõe com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua bondade, com a sua ternura. Em Deus não há oposição de qualificativos, de adjetivos. A misericórdia de Deus é justa, a justiça de Deus é misericordiosa, a misericórdia de Deus se ira, a ira de Deus tem compaixão. E é exatamente esse estudo que nós estamos realizando já pela 7ª vez. Falar da ira de Deus evoca, de um lado, uma noção que não pode ser esquecida, que é a santidade de Deus, a perfeição de Deus, a pureza de Deus. E do outro lado, o rigor de Deus, que é incompatível com o pecado. Deus não aceita nada que ofenda a Ele. Deus não aceita, Deus não concorda, Deus não aprova que a natureza humana utilize sua capacidade de entender e de querer para ofender a Deus, para ofender ao próximo, para ofender a criação de Deus. E quando isso acontece, a pedagógica misericórdia de Deus assume essa feição. E a Bíblia, quando fala de um Deus que se indigna, com um Deus que reprova, com um Deus que adverte, com um Deus que corrige o homem que está no pecado, para trazê-lo à conversão, para levá-lo à mudança de conduta, ela chama de ira de Deus. Pois bem, feito isso, hoje nós vamos dedicar esse programa à relação entre ira e pecado. Deus é santo por um lado, o pecado macula o homem, o pecado é incompatível com o kadosh, com o separado, com o totalmente outro, com aquele que não se contamina com qualquer vestígio de imperfeição. E a primeira abordagem que nós fazemos a respeito da relação da ira com o pecado é uma constatação do homem bíblico, da Bíblia especificamente aqui, porque o autor do Salmo 50 é o rei Davi, é que o homem inocenta Deus do mal que lhe atinge por causa do seu pecado. Aqui é muito importante pontuar, e no texto do Salmo 50, versículo 6, nós vamos ver, Davi cometeu adultério, Davi foi punido por Deus, mas na verdade essa punição é a permissão de Deus para que Davi sofra aquilo que ele mesmo causou, para que o mal que se abateu na vida de Davi seja encarado como consequência do seu próprio pecado. Davi aqui inocenta Deus de qualquer culpa, de qualquer responsabilidade, como se Deus fosse o Deus punidor, o Deus castigador, o Deus vingador no sentido humano, e isso não corresponde à verdade. Vejamos então a primeira citação no Antigo Testamento, que mostra a justa relação entre ira e pecado. Quando Deus se ira, é porque o homem peca. Mas se trata de uma ira que visa a levar o homem a se arrepender do pecado. Vamos ao texto. Só contra vós pequei. O que é mal, fiz diante de vós.
vossa sentença assim se manifesta justa, e reto o vosso julgamento. Deus é justo quando se ira. Deus é reto quando sua cólera se manifesta ao homem. Mas é importante aqui pontuar que Davi está arrasado, que Davi está profundamente perturbado, que Davi está sinceramente arrependido. O pecado dele nós sabemos, os pecados dele nós sabemos. Ele cometeu adultério com a mulher do seu general e acabara de levar o seu general para o fronte de batalha e ele tinha a intenção explícita de que o seu general morresse. Ou seja, cometeu adultério com a mulher do general e preparou a morte do general. Urias foi mandado para o fronte de batalha para que ele morresse. Davi queria que ele morresse. Foram dois pecados tremendos. O profeta Natã vai ao rei Davi e desmascara e denuncia o seu duplo pecado. E anuncia: a espada vai se abater sobre sua família. Os seus inimigos serão as pessoas da sua própria casa. E as mulheres que você tem vão trair você à luz do dia. E tudo começa a acontecer. E profundamente perturbado, o profeta, o rei Davi, não culpa Deus. Interpreta em tudo isso, ou seja, o que se segue ao pecado de Davi, as desgraças que vão acontecer na sua vida, como sentenças justas, como juízo reto do Senhor. Isso é muito importante para compreendermos que a cólera do Senhor é justa. A cólera do Senhor é reta. Agora avancemos e pulemos para o profeta Isaías. A leitura que o profeta Isaías faz das desgraças que estão se abatendo e vão se abater sobre Israel são o resultado das infidelidades de Israel. E Israel concebe o mal que está nos acontecendo e que vai nos acontecer. São consequência dos nossos pecados. O Senhor nos advertiu, o Senhor nos recordou, o Senhor nos admoestou, nós é que não ouvimos. Portanto, a sua ira se revela exatamente assim. Ele permite que, por causa do nosso pecado, o mal chegue a Israel, porque na verdade nós é que cavamos essa fossa. Nós é que fomos infiéis e agora estamos colhendo aquilo que nós semeamos. Vamos ao texto, Isaías capítulo 9, versículos de 10 a 11. Estamos, eu repito para quem ligou o televisor agora, mostrando que a cólera do Senhor, a ira do Senhor, nada tem de vingança no sentido humano, nada tem de fúria de um Deus irritadíssimo com o pecado do homem. É simplesmente a permissão de que suceda na nossa vida, colhamos na nossa vida aquilo que nós semeamos com o nosso pecado. Ao texto. O Senhor sustentou seus inimigos contra ele e estimulou seus adversários. Arã pelo oriente, os filisteus do ocidente devoraram Israel com bons dentes. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou e sua mão está prestes a precipitar-se. É significativo o contexto dessa profecia. O proto-Isaías, ou seja, a primeira parte das 3 partes do livro do profeta Isaías, ou seja, dos capítulos 1 ao capítulo 39, os exegetas dizem que grande parte destes 39 capítulos foi redigida antes do exílio. Mas por que essas guerras aconteceram? Porque Israel desobedeceu a Deus, não foi infiel ao seu Senhor. Procurou fazer aliança com povos pagãos, o que era proibido pela lei. E por causa das suas infidelidades, Deus permitiu que os filisteus, Deus permitiu que Arã
Deus permitiu, isto é, que os povos vizinhos inimigos de Israel travassem guerra contra Israel. Se Israel fosse fiel a Deus, Deus protegeria Israel de qualquer inimigo. Essa desgraça não se abateria, o pavor não se abateria, o pavor não tomaria conta do coração dos israelitas, porque os inimigos bem armados, bem unidos, bem treinados, que agora vão trazer sofrimento a Israel, eles não agiriam se Israel fosse fiel a Deus. Portanto, Israel interpreta que os castigos que ocorreram e que estão ocorrendo são expressão da cólera do Senhor. Mas cólera no sentido, tu foste infiel a mim, tu me foste desobediente, tu decidiste não te confiar a mim, tu, na verdade, não quiseste a minha proteção, o meu amparo, tu não te entregaste a mim, tu não confiaste em mim e agora sozinho tu colherás o resultado, a consequência da tua decisão. Eis o que te espera, por causa da tua conduta. Os teus inimigos estão às portas, os teus inimigos te farão guerra. Portanto, quando Deus suscita, quando Deus excita, que isso significa dizer? Deus permite que a fúria dos inimigos agora cause transtorno, cause dor, cause sofrimento a Israel, que por sua vez está nessa situação porque desobedeceu a Deus. Portanto, é uma leitura muito justa que o profeta faz. A cólera de Deus ainda não se aplacou. O que é a cólera de Deus? Deus vai te corrigir. Deus vai te punir, entre aspas. Mas recorda-te, a relação do teu sofrimento agora com tuas infidelidades passadas. Porque tu não quiseste ouvir a minha voz, porque tu te voltaste contra mim. Assim, amados, fica bastante comprovado nesse texto que a cólera de Deus nada tem de injusta, nada tem de injusta, nada tem de furiosa no sentido pejorativo do termo, aplicado à linguagem, ao agir humano, pois em Deus não há nenhum vestígio de mudança, Deus é impassível, mas também é justo. De Deus não se zomba, o que o homem semeia, isso ele colherá, diz Gálatas capítulo 6, versículo 7. Terminamos o primeiro bloco, não saia daí. Depois de um breve intervalo, retomaremos esse fascinante argumento. Até logo mais.